Boa noite, amigos. Abrindo o Esporte na TV desta quinta-feira. Pois é, né? Quintou. E olha, para minha satisfação, né? Rapidinho aqui nessa abertura de Esporte na TV, eu não posso me furtar de fazer um agradecimento ao grande Valdir Aisman, né? Que durante 10 anos aí comandou o Esporte na TV. Agora, a partir já da última segunda-feira, nesse novo comando do Cláudio Michonais, junto com as colegas aí, a Thaís Jobim, a Adriana Rosa, a Amanda, e esse ex-gordinho está por aqui também, né? Então a gente vai tocar aí o Esporte na TV neste ano de 2020, uma satisfação. Então fica o agradecimento aí aos anos que o Valdir Aisman, juntamente com o Daniel José dos Santos, o Del Moraes Júnior, toda essa galera aí esteve à frente do Esporte na TV e a partir de agora, nesse novo momento. Nessa noite de quinta-feira, vamos falar de muito futsal, é isso mesmo, né? A antiga bola pesada dos antigos, vão dizer o futebol de salão ainda, né? Que maravilha. Eu sou do tempo, já tenho uma certa idade, né? Da bola pesada, enfim. O tamanho que eu era antes era barbado de ser goleiro, só ficar na frente lá não tinha erro. Vamos conversar um pouquinho hoje com os amigos da UJR, né, aqui de Novo Hamburgo, que fazem um trabalho espetacular aí, principalmente na base, né? Tem projeto social com mais de 600 crianças. E, para minha satisfação, ao meu lado direito aqui, o Eduardo Atolini, ele que é professor de Educação Física, coordenador técnico das categorias de base lá da UJR. Seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV, Eduardo. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite da Vale TV e do programa Esporte TV, né, para a gente poder bater um papo aí sobre futsal, um pouquinho do nosso trabalho, da nossa rotina, mas também da modalidade como um todo, né? Pois é, né? Tem muita coisa para se falar do trabalho da UJR, do futsal em si, que é espetacular, né? O futsal, se não é o esporte mais praticado, é um dos mais praticados no Brasil, né? Com certeza, ainda mais na região que a gente vive, né? Aqui no Rio Grande do Sul, região sul do país, devido à situação climática, né, e ao número de praticantes, então aumenta em função dos ginásios, dos espaços fechados, das escolas, enfim, praticado por várias pessoas. Verdade. Do lado esquerdo também, né? Lá da UJR, grande Wilson Agostini, ele que é professor também de Educação Física, é técnico da equipe feminina do JR. Seja bem-vindo aqui no Esporte na TV, meu caro Wilson. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui. Outras vezes já estivemos participando desse programa, a convite do seu Valdir. Agora convidados pelo Cláudio Nais, que a gente está contente de vê-lo trabalhando de novo aqui na nossa região. Então, muito feliz de estar aqui. Estamos aqui agradecendo também a oportunidade de divulgar o trabalho que a UJR vem fazendo junto com a comunidade do Vale dos Sinos. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho, começar falando, na verdade, desse trabalho da UJR, justamente. Falava contigo fora do ar, Wilson. A UJR está completando 41 anos nesse 2020. O ano passado foi o aniversário de 40 anos. Até 99, 2000, ali, era um trabalho mais para a equipe principal, né? E depois, sim, começou esse trabalho na base. Isso, a UJR, né, ao longo desse tempo, teve uma origem, né, com grupos de jovens que eram do bairro Rincão, que se uniam para se divertir, jogar futsal, jogavam competições a nível aqui municipal. Depois a equipe foi criando o corpo, foi sendo convidados atletas de fora, aonde que até o JR teve um momento de glória, participando das principais competições do estado com a equipe adulta masculina, né? E aí, já na final da década de 90, início da década de 2000, a JR iniciou uma nova proposta de trabalho direcionada à formação de atletas, né? E desde lá para cá, a gente vem trabalhando com isso e com a felicidade de poder hoje ter o reconhecimento de ser uma das principais equipes formadoras aqui do Rio Grande do Sul e talvez até com algum já sendo visto já pelo país, né, como uma equipe de referência na formação de atletas de futsal. Pois é, até eu pedi para o pessoal da técnica colocando aí, rodando umas fotos, né, do trabalho da UJR, enquanto também falar com o Eduardo aqui, sobre esse trabalho principalmente social com as crianças. Você que acompanha diretamente, né, as categorias de base da UJR, o pessoal me passou aqui, mais de 600 crianças são
atendidas, enfim, tem esse convívio lá no JE. É muito importante isso, né, Eduardo? Desde de muitos jovens estarem envolvidos com o esporte, principalmente com o futsal. Isso, são dois serviços diferentes, né? As equipes de competição visam o rendimento e a performance do atleta. Já o projeto Futsal Social, que completou 15 anos no ano de 2019, ele vem com o intuito de utilizar o esporte, o futsal, no caso, como uma ferramenta para transformação social do ambiente que a gente está inserido, né? Então, a gente tem um projeto em seis núcleos, são 6 bairros aqui da cidade de Novo Hamburgo, e a gente atende, então, em cada núcleo são 100 alunos, que a gente tem uma relação com as escolas e com a comunidade dentro daquela região, para poder utilizar do esporte, então, e do futsal como um meio de ajudar no desenvolvimento integral daquela criança, daquele jovem. Pois é, né, Eduardo? A gente fala muito, né, dessa integração da comunidade, das crianças, sempre com uma entidade como é o JR, né, tradicional aqui no Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E aí tu ter um nome tão forte como é o JR, encabeçando um trabalho social, né, e trazendo para próximo de si um número grande de crianças, acaba dando, acho que até uma confiança a mais, né, dos pais deixarem as crianças lá para vocês fazer esse trabalho junto com eles, ensinar o futsal em si, mas o esporte, acima de tudo, né, acaba trazendo as crianças, formando cidadãos, né? Ali na frente, eu acho que, além de o atleta, claro, daqui a pouco pode surgir grandes atletas, né? Mas o principal é a formação do cidadão, né? Isso, porque além da formação do atleta de futsal, a gente trabalha também com o desenvolvimento integral do jovem, da criança, do adolescente, do adulto também, que a gente tem equipes adultas. Então, a gente procura trabalhar valores que essa criança, esse adolescente, ele vai utilizar não só dentro do jogo. O jogo ele é um reflexo do convívio dele no diário, de todas as situações que ele está inserido, né? Tanto na escola, quanto no desempenho, na questão familiar, enfim, todo o espaço que ele está utilizando valores, e a gente procura, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos serviços, transformar e ajudar da melhor maneira possível para que esse jovem, essa criança, esse adulto, ele possa ter melhores condições, né, melhores situações de escolhas, né? Pois é, pedir para o Vils também falar um pouquinho do trabalho da equipe feminina, né? Você que cuida diretamente das meninas lá no JR, tem esse trabalho também, né, com as meninas. Como é que funciona, né? Como é que foi aceito, assim? Porque a gente sabe que, seja o futebol, seja o futsal, historicamente tem a questão do machismo, né, dos homens não abrir muito, parece, para as mulheres participar, mas, na verdade, pelo que eu lembro, assim, o futsal deu esse espaço e abriu esse espaço antes ainda do futebol, né, Wilson? Sim, o futsal vem crescendo muito no gênero feminino, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade de meninas bem significativa na região participando do futsal. Claro que ainda é muito distante do que é o masculino, onde que todas as meninas têm a oportunidade de começar a sua vivência no futsal, bastante jovens. As meninas hoje, apenas hoje, que estão começando antes dos 10, 12 anos a jogar futsal. A grande maioria da geração que é adulta hoje já começa a jogar numa idade mais avançada. Então, o nível técnico ainda talvez seja bastante diferente em comparação ao masculino, né? Mas a mulher vem conquistando esse espaço também, né, dentro desse esporte que durante muitos anos era somente masculino. Então, a gente está contente de poder fazer parte desse trabalho, de incentivar esse trabalho e percebendo que esse trabalho vem dando frutos, né?
Então, a JR hoje, que iniciou uma parceria com a Universidade Fevale há 10 anos atrás, e onde que eu participava como técnico da equipe universitária da Fevale, e desde 2019 há essa equipe em conjunto com a JR e Fevale. Esse trabalho demonstra que o futsal tem muito espaço ainda, o futsal feminino tem muito espaço, e a gente vem buscando, dentro da nossa realidade hoje, colocar essas meninas em evidência e procurando cada vez mais acelerar esse processo, encontrando outras formas. Então, para este ano, a gente já tem a intenção de iniciar com uma categoria sub-17, uma categoria sub-15, e também começar essa vivência com elas, para que elas cheguem numa idade adulta em condições melhores competitivamente. Pois é, eu queria saber do Vils, também do Eduardo, também de competições, né? Como é que está essa organização para o ano de 2020? O que exatamente é o JR, seja lá no principal, seja nas categorias de base, irá disputar ao longo do ano, Eduardo? Bem, a gente disputa as competições organizadas pela Liga Gaúcha de Futsal, que é uma entidade que foi organizada através dos clubes de futsal do estado do Rio Grande do Sul. Já existe a liga de outros estados, né? Em vários estados existe a liga, não só mais a federação de futsal, mas a liga também. Então a gente disputa as competições nosso planejamento, nossa projeção é disputar a partir da categoria sub-13 até a equipe adulta masculina. Então, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Estamos num estágio agora de manutenção, análise de grupos, de poder identificar, através das avaliações técnicas que estão acontecendo, principalmente nas categorias maiores, novos talentos da região que estão buscando espaço também, para montar os grupos, e a partir do mês que vem a gente vai conseguir já ter os grupos formados dentro de cada categoria. Vamos ter a reunião, o congresso técnico da Liga Gaúcha no mês de março. Então, a partir desse congresso técnico, a gente vai poder ter a definição dos grupos, das equipes que irão participar, de quais cidades e regiões a gente vai visitar, vai jogar, vai receber para jogos, enfim. Além dessa competição, que é a nossa principal competição, também temos a Copa Fevale de Futsal, que é uma competição organizada através do clube, até organizada pelo Wilson, que encabeçou a competição ao longo dos anos, e uma competição super organizada, que tem muita procura de várias equipes da região do Vale dos Sinos, região metropolitana, até equipes da Serra estão procurando a competição, que é uma competição forte e que dá oportunidade também para as equipes disputarem com qualidade os seus jogos, né? Além de outras competições regionais que a gente disputa e vai acabar, principalmente na equipe adulta, torneios, enfim. Pois é, já a gente vai para o intervalo, mandar alguns abraços aqui do pessoal que está participando conosco nesta noite de quinta-feira. Ele, o grande Cláudio Mitchell-Nais, vulgo chefe, viu? Então, chefia na área, a gente tem que se cuidar. Ele está dizendo aqui, mandando um grande abraço para todos, e está dizendo: Wilson, um grande amigo de muitos anos de amizade, e o Eduardo foi meu atleta há um bom tempo atrás, e hoje com todo esse respeito e essa capacidade. Abraço para os dois também, para o Wilson e para o Eduardo, do Cláudio. Também o professor Douglas Rocha, lá em São Leopoldo, na audiência, ex-presidente do Clube Esportivo Aimoré, grande seu Álvaro Cardoso, na audiência também do Esporte na TV. Lourdes Andrade, lá em São Leopoldo. Aqui, a Salete Souza, secretária do Aimoré também. A Aimoré que tem uma parada duríssima no próximo domingo, né? Contra o Grêmio. A Aimoré está precisando se recuperar aí na competição, assim como o Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo no sábado enfrenta o Inter no Beira-Rio. No domingo tem a Aimoré e Grêmio lá no Cristo Rei. Já na volta do intervalo eu mando mais abraços. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Retornando então com o Esporte na TV na noite desta quinta-feira, hoje falando de muito futsal, né? Agora são exatamente 19 horas e 48 minutos, estamos ao vivo na sua Vale TV, né? No canal 14 da NET aí para toda a região e lógico, né? Na live do Facebook para todo o planeta, tem o canal do YouTube também da Vale TV, tem o site, o valetvplay.com, ou seja, opções é o que não faltam para você acompanhar o Esporte na TV. Hoje com a presença, né, do grande Eduardo Attolini, ele que é professor de Educação Física, é coordenador das categorias de base aí da UJR, e também do Wilson Agostini, que também é professor de Educação Física e técnico da equipe feminina do JR. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho de todo esse trabalho, né, de todo esse envolvimento da UJR, e vou continuar, na verdade, nesse segundo bloco, nesse início do segundo bloco, Wilson. Queria que tu falasse um pouquinho mais desse trabalho, que além das categorias de base, enfim, de todo o envolvimento, a gente falava fora do ar desse trabalho junto a escolas, né, envolvendo em torno de 1.300 crianças, é mais ou menos isso? O JR, complementando o que o Eduardo estava falando há pouco, né, tem um trabalho no projeto social com aproximadamente 600 crianças, e tem mais um trabalho que aí é direcionado a crianças e adolescentes que já possuem uma certa condição financeira e conseguem, através de um pagamento de mensalidade, viabilizar sua participação no esporte e atendendo mais em torno de 500 a 600 crianças em 5 cidades, né? Hoje a gente trabalha com a escola de futsal em Sapucaia, em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha. Não, desculpa, 4 cidades, né? E esse trabalho vem crescendo, estamos com a possibilidade de ter novos núcleos nesse ano. Então, somando as crianças que participam hoje do projeto social, as que participam das escolas de futsal e mais as equipes de competição, a gente tem aproximadamente 1.200 a 1.300 crianças participando do nosso projeto, né? Então, complementando também a fala do Eduardo anteriormente em relação às competições, né? Com essa quantidade de meninos e meninas que participam dessas competições, a gente tem condição hoje de organizar outras competições internas, né? Que neste ano a gente vai dar um valor maior para essas competições, fortalecendo mais a competição dentro dos nossos projetos e
fazendo com que a gente consiga administrar o nível de competição para cada nível de aluno que a gente tem. Então, isso vai fazer com que a criança tenha um melhor aproveitamento e uma melhor preparação para seguir à frente até chegar ao futsal altamente competitivo. Pois é, falar também um pouquinho, né, dentro do Esporte na TV, já que a gente está focado no futsal na noite dessa quinta-feira, sobre a seleção brasileira, né, que está envolvida aí na eliminatória da Sul-Americana para o Mundial. Está ocorrendo lá na cidade de Carlos Barbosa, na terra da CBF, né, onde até a amiga aí, a Gisele Toretti, está participando do programa hoje, está mandando abraço aí juntamente com o Cláudio, estiveram lá na coletiva, né, do técnico da Seleção Brasileira de futsal. Eu queria que rodasse um pedacinho, então, da sonora aí, da coletiva de imprensa, meu caro Alisson. Que dá importância a outras coisas para que a gente não sofra risco e não fique se desafiando a cada eliminatória. Marquinhos, Vale TV, por favor. Estamos aqui presentes, as coberturas desse programa. Parabéns pela classificação. E em cima disso que colocaste, dessa dificuldade de trabalho, de pouco tempo de treinamento, né? A gente analisando todos os jogadores que estão jogando em vários lugares do mundo, de vários clubes, e com pouco tempo de treinamento. Qual é o segredo especial para esse momento ter conseguido a vaga? Não atrapalhar. A minha função aqui é não atrapalhar eles. Eles chegam à seleção brasileira porque todos eles reúnem muita qualidade técnica. E a função do treinador aqui é remover alguns obstáculos, deixar eles mais livres, manter uma organização. É óbvio que a gente tem aqui algumas necessidades e algumas exigências no aspecto tático, mas deixá-los gradativamente entendendo qual é o perfil do treinador e como é que essa equipe precisa se comportar. O resto eles sabem fazer, onde a gente fica na retaguarda dando molde somente para que eles possam desfrutar do jogo e alcançar o resultado que é fundamental para a seleção do Centro. Aí então, né, um trechinho da coletiva do Marquinhos Xavier, né, ele que é o técnico da Seleção Brasileira de futsal, e além dele, o colega Cláudio Michel Nais, vulgo chefe, né, ele também esteve presente lá. Lembrar que a Vale TV foi a única emissora do Vale dos Sinos presente, a coletiva de imprensa da Seleção Brasileira de futsal lá na cidade de Carlos Barbosa. Também teve um bate-papo aí com o coordenador técnico da CBF, o Lavoisier, ele que também é gerente técnico do evento. Então, vamos conferir aí essa conversa do Cláudio juntamente com o Lavoisier. Lavoisier, estamos aqui pela Vale TV, então te entrevistando aqui como um dos coordenadores técnicos da CBF, representando a Comebol. Qual é a importância dessa competição, tanto no nível para a Comebol como para o Rio Grande do Sul? Falar dessa competição, a gente está falando da maior competição de futsal, né, do nosso continente. Porque aqui estão grandes seleções. São seleções onde tem a Argentina, a última campeã mundial, o Brasil, o penúltimo campeão mundial. Então, todas elas representando o seu país, no total de 10 seleções. A gente vai estar aqui, né, junto nesse aglomerado de grandes estrelas, na capital nacional do futsal. Isso é importante demais para o Rio Grande do Sul, muito importante para o Brasil, porque a capital nacional do futsal, sem sombra de dúvida, hoje é Carlos Barbosa. Então, é uma representatividade muito grande no Brasil e afora, porque Carlos Barbosa, hoje em dia, falando em relação ao futsal, tem-se a melhor estrutura, né, operacional, a melhor estrutura de gestão, também, falando de gestão, e acima de tudo, grandes profissionais que trabalham com o futsal e sabem realmente como é que o futsal deve ser tratado. O futsal ser tratado realmente como ele deve ser, e não ser uma mazela como igual todo mundo fala. Aqui, o futsal realmente é respeitado. E o que a gente tem que falar de futsal hoje em dia é esquecer que o futsal é desorganizado, é esquecer que o futsal nunca vai ser olímpico. E sim, a partir deste evento, falar que o futsal tem 300 mil jogos oficiais durante o ano e também é o esporte mais praticado no Brasil, se falando de coletividade. Maravilha, tá? Então, um bate-papo que o Cláudio teve lá com o Lavoisier, né?
falando desse trabalho também da ACBF e, lógico, né, desse evento que ocorre lá na cidade de Carlos Barbosa. O Brasil, que em 3 jogos tem 3 vitórias, 100% de aproveitamento, já está classificado para o próximo Mundial de Futsal, mais uma vez. Né? O Brasil, que eu acho que não ficou fora de nenhuma edição. Né? Então, é a tradição brasileira hein, no futsal. Falar um pouquinho justamente, bem rapidamente, hein, desse trabalho da seleção brasileira, como é que vocês estão vendo esse novo momento do futsal brasileiro, né, o Brasil que durante tantos anos dominou, literalmente, né, o futebol de salão, depois já o futsal, e como é que vocês estão vendo esse novo momento do Brasil, agora com o comando também do Marquinhos Xavier? Bom, a seleção brasileira, né, vem sendo até alvo de críticas em alguns momentos, em algumas situações, mas eu penso que está realmente num momento de uma nova situação. Uma situação onde que o futsal possa ser visto de uma forma realmente, como o Lavoisier estava comentando ali, de uma forma realmente profissional, para ser valorizado, para buscar espaço perante a mídia. E nos últimos anos aqui o futsal vem conseguindo isso com a mídia, né, do Brasil. Tanto é que a Sport TV hoje está cobrindo total essa competição que acontece em Carlos Barbosa. Então, eu acredito que tem uma nova gestão. Essa nova gestão vai trazer credibilidade para nosso esporte e fazer com que esse esporte que hoje, como falamos no início do programa, talvez seja o esporte mais praticado no Brasil, né, possa realmente fazer com que ele tenha melhores possibilidades, né, de ser viabilizado junto a novos investidores, né, porque o futsal ele é muito dinâmico, ele é muito gostoso, ele é muito mais emocionante. Claro que a gente trabalha com isso. Assistir um jogo de futsal hoje, assistir um jogo de futebol de campo, temos uma diferença muito grande. No futsal, a gente está 40 minutos cronometrados ali, vivendo com uma adrenalina no máximo, né? Enquanto que no futebol de campo, infelizmente, se tirar a paixão de fora, a gente, em alguns momentos, fica com sono no jogo, né? No futsal, isso a gente não vê mais. Então, realmente, eu acho que o futsal tem espaço para crescer e a gente espera que isso aconteça bem breve. Eduardo. Acho que é importante que, acredito ser um resgate aí da modalidade no nosso país, através da seleção, e mostrar também que a gente pode ser organizado, que a gente pode ter uma gestão, que pode ser competitivo, né? Então, as principais referências aí da modalidade hoje se uniram, estão pró-ativas para que a modalidade cresça, seja valorizada e que o Brasil consiga, além dessas questões todas, conseguiu a vaga agora para a Copa do Mundo, consiga novamente obter resultado também, né? O Marquinhos Xavier hoje é uma referência para nós, não só como técnico da seleção brasileira, mas ele também é um cara que escreve livros, ele publica, ele está cursando um ensino de mestrado, né? Está buscando se atualizar e está fazendo com que mais pessoas possam buscar esse caminho e valorizar o esporte. Maravilha, o pessoal já fez sinal de 1 minuto e também, rapidamente, agradecer, Eduardo, pela participação aqui no Esporte na TV nessa noite. Uma satisfação, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço em nome da OJR também a nossa participação aqui hoje. Dizer que é muito importante que esse espaço que estão oferecendo para nós vir aqui falar, né, da nossa entidade, do nosso esporte, da nossa modalidade, e dizer também que as pessoas podem procurar o OJR para ajudar também. A gente está sempre precisando desse apoio aí da comunidade como um todo. Sei, obrigado, Eduardo. Wilson, da mesma forma, olha, parabéns por todo o trabalho lá no JR e seja sempre bem-vindo aqui no Esporte na TV. Obrigado por estar aqui. E espero que também que a Vale TV, com essa nova proposta, consiga também crescer dentro desse trabalho que vem fazendo aqui na comunidade do Vale dos Sinos, e realmente a gente está muito grato por isso, e a gente pode se considerar parceiros da Vale TV para em outros momentos estar aqui trabalhando juntos e fazer do esporte uma situação muito melhor. Maravilha, obrigado aí ao Wilson também. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos aí pela audiência, pela participação dos telespectadores. Lembrando que amanhã, 19h30, tem mais Esporte na TV. O pessoal vai falar do desempenho aí do Novo Hamburgo, do Aimoré, da preparação para o final de semana. E também um assunto bem legal aí, que é a análise de desempenho no futebol, né?
Tudo isso aí amanhã, 19h30, você confere aqui na Vale TV. Continue ligado na programação. Valeu!